Como que eu saí, ó, desse físico aqui, como que eu saí desse físico, ou seja, o meu peitoral não estava desenvolvido, nessa foto aqui já está muito mais desenvolvido, o meu abdômen não estava tanto marcado, aqui está totalmente definido, as laterais, os oblíquos, o reto do abdômen, a perna, minha perna era até boazinha, mas olha só a definição, a profundidade que tem aqui nas minhas coxas, como é que eu fiz isso? Tem um princípio por trás, e tudo que eu vou falar aqui é baseado na ciência, que tem mais atual, e também alguns estudos mais antigos que já demonstravam isso. Vamos lá, pra gente não perder tempo e você também aí começar a ajudar. Já deixa seu curtir, lógico, né? Deixa seu curtir no link aí, dá essa moral pra nós, tá ligado? E pra gente entender, o YouTube entende quando você clica no compartilhar ou mesmo no curtir, que você tá relevante esse vídeo e ele vai entregar pra mais e mais pessoas, ok? Posso contar com você? Obrigado, viu? Obrigado. Vamos lá. Primeira coisa aqui, primeiro tema que a gente vai abordar. Lembrando que tudo isso que eu vou falar aqui, se você seguir um passo a passo, você vai perceber que ao longo da jornada você vai aprender técnicas para você aprimorar ainda mais o seu treinamento. Muitas pessoas não têm resultado na academia justamente por não aplicarem esses treinamentos. Eles chegam na academia e vou explicar aqui, mas nossa, as pessoas não sabem treinar, as pessoas acham que sabem, tem uma falsa impressão que sabem treinar e muitas vezes não sabem, porque tem uma técnica por trás, tem a ordem dos exercícios. Vem comigo que você vai aprender muito aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Primeiro princípio, né? Tempo sobre tensão. O que é, Leandro, esse tempo sobre tensão? Nada mais é do que o tempo que o seu corpo, né, ele fica em trabalho. Então, por exemplo, aqui, ó, você percebe que eu estou fazendo um agachamento, ou poderia ser um leg press. Por exemplo, se eu desço aqui, ó, em 2 segundos, eu subo em 2 segundos, aqui, eu tô aqui, tá? Se eu desço em 2 segundos e subo em 2 segundos, automaticamente faço 10 repetições, são 40 segundos descendo e subindo para fazer esse movimento. Esse tempo que você está fazendo o movimento é chamado de tempo sobre tensão, ou do inglês timer adaptation. Tá? Basicamente você tem 3 tipos, tem mais, tá? Tem alguns outros, mas os principais são esses aqui. Você tem o que a gente chama de contração isométrica. O que é contração isométrica, Leandro? Basicamente é quando você desce, por exemplo, imagina um agachamento aqui, tá? Quando você desce o agachamento, você tá pausado aqui, ó, nessa parte onde eu tô pausado, automaticamente você não tem, você não sobe e você não desce, você fica estático aqui. Esse é chamado de movimento isométrico. Leandro, para que serve ele? Basicamente, você vai gerar mais tensão no seu músculo e, por consequência, vai gerar mais metabólicos, íons de hidrogênio, ácido lático, são substâncias que vão ajudar você a ganhar massa muscular lá na frente, ok? Você tem também o movimento concêntrico, ou seja, o concêntrico nada mais é do que eu estou aqui, eu vou subir o agachamento, ou eu vou subir o leg press. O ato de você subir, o ato de você empurrar, o ato de você subir o agachamento é a fase concêntrica do movimento. E a fase excêntrica nada mais é do que o oposto disso. A fase excêntrica você vai descer. Imagina que aqui o leg press é onde eu estou descendo, a fase de descida do leg press aqui, ó, basicamente é excêntrica. A concêntrica sobe, a excêntrica desce. Aqui no agachamento, a descida é excêntrica e a subida é a concêntrica. Tudo bem? E para que serve isso tudo aqui? Para a gente entender que a gente pode modular, a partir dessas contrações, o princípio do treinamento. Como que a gente vai querer que o seu corpo reaja ao treinamento em si. Então é muito importante saber disso aqui. Por exemplo, se eu falo para você descer e pausar 10 segundos na fase de isometria e depois fazer a concêntrica e excêntrica em 2 segundos cada um, vai gerar uma resposta no seu corpo. E assim a gente pode fazer muitas variáveis para o seu treinamento, ok? Vamos lá. O próximo aqui, passamos sobre esse. Nesse estudo aqui, ele calculou o quê? O Scott, em 95, ele calculou o quê? A função dos metabólicos no treinamento de força. Aqui o estudo aqui, tá? O que acontece aqui? Basicamente, o que ele fez? Ele pegou 6 mulheres e um homem de 23 anos de idade, mais ou menos, tá? O que ele fez aqui? O que ele achou? Basicamente, ele fez alguns testes e descobriu que o fato de você ter mais tempo sobre tensão... Vem comigo aqui, ó. O que ele fez? Ele separou a perna esquerda e a perna direita, tá? Uma perna treinava uma perna esquerda e outra a direita. Uma perna esquerda fazia o quê? Ela fazia 4 séries de 30 segundos, perceba, 30 segundos de contração. Ou seja, ele subia aqui, imagina que eu tô aqui com essa perna, eu subia até o máximo que eu conseguia e ficava aqui durante 30 segundos na fase isométrica. Ou seja, eu ficava aqui na fase isométrica, eu subia a cadeira e ficava aqui durante 30 segundos, com a perna esquerda. Na perna direita, eram 4 séries de 10 repetições, 3 segundos na fase concêntrica, ou seja, na contração, ou seja, subiu aqui, ó. Imagina que eu subi, segurei 3 segundos, voltei, descansei 2 segundos embaixo. Subi 3 segundos aqui em cima, descansei 3 segundos embaixo. Perceba que isso aqui, ó, vem comigo aqui. Perceba que essa analogia que eu tô fazendo com vocês é basicamente quando as pessoas lembram que as pessoas fazem rosca direta. Por exemplo, elas fazem assim, ó, sobe um,
aí depois desce, aí descansa. Aí sobe outro, aí depois desce, descansa. Sobe um, desce. Aí você acontece. O que acontece? Acontece também na cadeira extensora, nesse movimento aqui, ó. As pessoas geralmente, o que acontece? Deixa eu voltar aqui com o slide com vocês. O que acontece aqui, ó? A pessoa, quando tá fazendo um treinamento, o que que ela acha? O que que ela acredita? Percebe aqui, ó. Ela faz movimento, chuta, aí desce, descansa. Aí ela chuta, desce, descansa. E isso para qualquer outro exercício. A passada é um outro exercício muito bom. A passada também você vai dar... Vem aqui de novo comigo. Vem aqui comigo. A passada é aquele momento que você faz um avanço, né? Você dá uma avançada e depois você troca a perna e vai com a outra perna e depois você fica trocando as pernas. Existem momentos que você pode utilizar o afundo. Se eu fosse falar para você qual é mais interessante, mais intenso, é o afundo com a perna, fazer o movimento com a mesma perna sempre. Por exemplo, 10 repetições daquela perna, faz as 10, sem ficar dando intervalo de descanso. Esse é o melhor. O que ele fez aqui, nesse estudo? Ele pegou 3 meses e meio, a 70% da contração voluntária máxima, tá? Ou um RM. O que ele descobriu no final do estudo? Ele descobriu que quando você faz a contração, olha que interessante, quando você faz a contração concêntrica, perceba aqui, ó, aqui foi o ganho de força, tá, na perna. Por exemplo, quem fez a contração aqui, ó, esse CC é contração contínua, aquele que eu falei pra vocês que não tem pausa, é contração contínua. Esse aqui é contração intermitente. A barrinha aqui, ó, essa barrinha aqui é a contração contínua. Ou seja, o que aconteceu? As pessoas que, de alguma forma, fizeram uns 30 segundos lá em cima, naquela cadeira extensora que eu mostrei pra vocês, ó, quando as pessoas fizeram aqui, volta, quando elas fizeram 30 segundos, subia, ficava 30 segundos aqui, o que aconteceu? Elas tiveram um aumento na força, bem maior, né, do que comparado à pessoa que descansou durante o treinamento. Então, descansar durante o treino, você além disso vai ganhar menos força. Então é muito mais viável você fazer as contrações e manter o tempo sob tensão no músculo, você vai ganhar mais força. Nesse outro quadrante aqui, você tem o quê? Aqui foi hipertrofia, ou seja, quanto hipertrofiou? Essa estrelinha que você está vendo aqui, ó, essa estrelinha aqui, ó, quer dizer que teve diferença significativa entre os grupos. A pessoa que fez a contração contínua, que não tem pausa, o que ela fez? Ela aumentou a massa muscular, ela teve um ganho significativo no ganho de massa muscular. Logo, quem fez a intermitente não ganhou significativamente ganho de massa muscular. Obviamente que você está colocando na cabeça, caramba, então aquele intervalo que eu dou de descanso, ele é importante. Obviamente que é. Vem comigo. Se você, de alguma forma, meu jovem pequeno gafanhoto, o manco do deserto, se você dá um intervalo muito grande entre as séries, se você não deixa o seu músculo sob tensão a maior parte do tempo, é obviamente que ele vai responder em menor intensidade. Os estudos já mostram isso, eu estou mostrando na prática para vocês aqui. Se você descansa entre os exercícios ou mesmo no exercício, você chuta, aí depois desce, descansa. Chuta, depois desce, descansa. Se você faz rosca alternada, você está descansando a musculatura. Quanto mais tensão você dá na musculatura, mais desenvolvimento ela vai fornecer, ok? Vamos lá, voltando aqui para o nosso slide. Perceba o seguinte, ó. Quando a gente fez o quê? Esse outro estudo aqui, ele comparou o quê? Os efeitos da variação do tempo, aqui ó, os efeitos da variação do tempo da contração excêntrica e concêntrica na ativação dos músculos, durante o treinamento de resistência, no músculo esquelético e adaptações em mulheres. A Ellen, em 2006, ela fez o quê? Ela separou 28 mulheres treinadas, percebe, mulheres treinadas, porque o pessoal fala, mas não era treinada, mulheres treinadas em 24 anos de idade mais ou menos. O que aconteceu aqui? Ela fez 4 exercícios, com agachamento, leg press, extensora, que é a cadeira extensora, e a flexora, que é para a parte de trás, tá? Para quem não sabe, a flexora, deixa eu mostrar aqui para vocês. A cadeira extensora é a que você chuta. A cadeira flexora é a que você faz a flexão, ou seja, a cadeira extensora, a mesa flexora, trabalha a parte de trás da sua coxa, ok? Vamos lá. O que ela fez? Uma intensidade de carga de peso aqui, ó, de 6 a 8 RMs, ou seja, as pessoas, os colaboradores não conseguiam fazer 9, era entre 6 a 8, não conseguia fazer 9, a carga era alta. 2 meses de duração por 3 vezes por semana, ou seja, 3 vezes por semana durante 2 meses. O que aconteceu aqui? Vamos lá, o estudo aqui. Qual era a diferença entre a concêntrica, ou seja, a fase que você empurra o movimento, a fase que você sobe o movimento, ela era em 6 segundos, ou seja, era assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e volta em 1, 2, tá? Concêntrica em 6, excêntrica em 2. Aí no outro grupo era o quê? A excêntrica em 6 segundos, ou seja, o composto, né? Você vai descer em 6 segundos e a concêntrica vai subir em 2 segundos. Aqui, ó, tá? O que aconteceu entre os grupos aqui foi o seguinte, vem pro resultado, ó. O que aconteceu foi, a hipertrofia, esse quadrante aqui é voltado à hipertrofia, não teve diferença entre os grupos quando falou, diferença significativa entre os grupos quando falou de hipertrofia das fibras do tipo 1 e
e das fibras do tipo 2X também, mas não tem diferença significativa entre os grupos. Só que quando a pessoa, perceba, ela desceu, ela fez a contração concêntrica mais, tá? Oh, mosquitinho. Ela fez a contração aqui, ó, a contração concêntrica mais lenta, ela teve um resultado melhor, porque ela aumentou mais o cortisol na corrente sanguínea. E o cortisol, para muitos de vocês aí que não sabem, ele é um hormônio que vai estressar o seu corpo, liberando íons de hidrogênio, vai liberar metabólicos no seu corpo que vão, de alguma forma, acionar vias no seu corpo que você vai... o mosquitinho tá atrapalhando. Que você vai, de alguma forma, ter uma resposta fisiológica muito mais voltado ao seu físico. Então tudo isso colabora para que você tenha mais resultado. Só que muitas das vezes, você às vezes não sabe a técnica aplicada ao movimento. Eu tenho que fazer a excêntrica ou a concêntrica em 6 segundos. Qual é a carga que eu coloco para gerar essa resposta aqui, ó? Qual eu coloco para gerar essa resposta aqui? Que aumenta mais o cortisol, né? Vai aumentar mais o cortisol e, por consequência, esse cortisol aumentado vai gerar mais estresse no meu corpo. Então, você tem que saber, tudo isso vai ter uma técnica específica no seu treino para que você tenha mais e mais resultado. Então, não é algo aleatório. A ciência mostra pra gente o que a gente tem que fazer e aplicar na prática. Vem comigo. Logo, o que aconteceu, né? Logo, variações de velocidades respondem de forma diferente na musculatura, na dieta, nas articulações, devido ao estresse gerado. Por exemplo, se eu faço movimentos lentos, gera uma resposta. Se eu faço movimentos rápidos, gera outra resposta. E assim por diante, depende da resposta que você quer impor ao seu treinamento. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Na questão da dieta, por exemplo, se você vai fazer movimentos com cargas pesadas e você vai empurrar em 6 segundos, se você tiver com carboidrato mais baixo, você não vai conseguir executar um bom treinamento. Percebe? Muitas pessoas vão na academia, eu já conheci várias pessoas, que vão pra academia e eu pergunto, fulano, você comeu o que hoje? Aí a pessoa fala, comi uma coxinha e uma Coca-Cola. Quando a pessoa chega na academia, o que acontece é que ela não consegue suportar as cargas. Muito por quê? Porque não tem energia, não tem carboidrato suficiente para você executar aquela série. E aí a pessoa, quando vai para academia assim, a chance é que a pessoa tenha um desmaio, que ela perca, a pressão dela caia, porque falta carboidrato. Então perceba, até a dieta, um bom nutricionista vai calcular a sua dieta justamente para isso, para a fase do treinamento que você está. Tá com cargas altas, cara, você tem que colocar mais carboidrato para dentro, que é o seu combustível, percebe? Se tiver com pouco carboidrato, você obviamente vai baixar as cargas. Nas articulações também, se você é uma pessoa, por exemplo, iniciante, você não pode colocar cargas elevadas, você tem que colocar uma carga moderada que você consiga executar com mais facilidade. E é isso, ó. A ênfase na excêntrica, por exemplo, quando você está descendo o peso, a maior capacidade de você suportar cargas, ou seja, mais microlesões. Na fase concêntrica, onde você empurra o movimento, é o maior estresse metabólico. Íons de hidrogênio, que eu falei para você, aumenta o estresse metabólico, o cortisol, tudo isso vai colaborar para que você tenha mais resultado, ok? E a mobilização de gordura. Perceba, tá? Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Mobilização de gordura é uma coisa, queima de gordura é completamente diferente, tá? Você precisa entender que para queimar gordura, quando você quebra um triglicerídeo da corrente sanguínea, que são 3 ácidos graxos e um glicerol, imagina que eles estão conectados aqui, uma vez que você tem o cortisol, ele quebra uma ligação. Você tem a adrenalina, ela quebra outra ligação. Você tem o GH, ela quebra outra ligação. E essa gordura vai para sua corrente sanguínea. Só que se o treino não tiver intensidade correta para jogar essa gordura dentro do músculo para usar como fonte de energia, essa gordura vai localizar de novo, ela vai se juntar novamente em um outro lugar do seu corpo, tá? Então você tem que ter a intensidade correta para o treino, tanto o treino cardio quanto o treino de força, para que você construa e você queime massa muscular, você construa massa muscular e queime gordura ao mesmo tempo, ok?